Queridos irmãos e irmãs, nós estamos terminando o ano, mas a igreja nos dispõe a começar o novo ano com o tempo do Advento, um novo ano litúrgico. E o símbolo primeiro desse tempo, queridos irmãos e irmãs, é esta coroa. Ela tem 4 velas, 3 roxas e uma rosa. Cada semana, uma dessas velas é acesa para que nos indique com essa luz que nós estamos em preparação. No domingo que vem será acesa a vela rosa para dizer que o Natal está próximo. É para a gente estar alerta. A cor verde é a esperança do Natal. O círculo é a infinitude da misericórdia e do amor de Deus. E este é o primeiro símbolo deste tempo. É verdade que nós também, lá no fundo, já montamos o presépio. Como em muitas casas, o presépio já está montado. É verdade que a cidade está se preparando para celebrar o Natal. E isso envolve todos nós, queridos irmãos e irmãs. E a palavra de ordem desse tempo é preparar o coração para receber Jesus. Hoje, nesta primeira leitura, uma leitura belíssima, mereceria ler para refletir, algo que chega ao toque, algo que, segundo a nossa razão, pode não acontecer nunca, mas não somos nós que decidimos. É Deus que conduz o cosmos universal. É Deus que suscita mudanças e transformações. O que Ele quer de nós, queridos irmãos e irmãs, que nós deixemos ser tomados pelo Espírito que vem do alto. Nós fomos batizados na água e nós recebemos o derramamento do fogo dos dons do Espírito Santo no dia que nós fomos confirmados na nossa fé. Essas leituras, essa mística, a teologia e a espiritualidade própria do tempo do Advento, queridos irmãos e irmãs, quer dar uma chacoalhada em nós, quer que nós mexemos, nos desestaremos, saiamos do comodismo para experimentar verdadeiramente o amor de Deus manifestado em seu Filho Jesus. Nós que somos e professamos a fé cristã, nós não podemos deixar, queridos irmãos e irmãs, que as trevas, os costumes, as manias do mundo e de uma vida mundana possam influenciar sobre o nosso agir, sobre o nosso viver, sobre o nosso ser. Nós precisamos resistir às luzes e às tentações. Nós não precisamos, queridos irmãos e irmãs, que nenhuma liderança, nenhum ideólogo queira colocar na nossa cabeça, e mais ainda, infelizmente, em nosso coração, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não vem do alto. Esse tempo, ele tem esta finalidade. Ele quer mexer conosco, ele quer renovar os propósitos. Ele quer, queridos irmãos e irmãs, que nós verdadeiramente nos consagremos e professemos a nossa fé, aquilo que é, que era e que vem, como nós iniciamos a Sagrada Liturgia de hoje. Nós precisamos sair desse marasmo espiritual. E para isso, a palavra de Deus nos apresenta Isaías. Isaías é o profeta que traz esperança, traz novidade. Nos apresenta aquele que no limiar da salvação
Deus vem para preparar o caminho do Senhor. Se nós formos ler Lucas, nós vamos ver que Maria foi visitar Isabel. Isabel estava grávida de um menino. De que menino? João Batista. Fala da infância desses dois meninos. Mateus não. Mateus ele vai falar da completude, da plenitude do reino de Deus anunciada pelos profetas. E quem é o último dos profetas? Que no reino dos céus é menor do que todos. João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio para aplainar, aquele que veio para endireitar, preparar o coração. É esta mística, é esta espiritualidade que todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a beber nesse tempo. Nós estamos em preparação, nós não estamos findando o ano. Não vamos centrar a nossa atenção, o nosso olhar sobre algo que está terminando. Vamos viver na esperança daqueles que dão a si, dão aos seus que amam uma nova oportunidade de vivenciarmos, de testemunharmos, de anunciarmos, de, acima de tudo, viver a esperança do Verbo encarnado de Deus que vem. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único Filho, com a única missão, queridos irmãos e irmãs. E aqui, atendemos, guardemos no nosso coração. A missão de Jesus é salvar. A missão de Jesus é redimir. Ele veio para transformar. Ele veio, na noite de Natal, nós vamos ver isso. O profeta Isaías vai dizer: aonde existe escuridão, aonde existe trevas, aonde existe dúvidas, aonde não segue mais a Deus, aonde não tem espaço para Deus, Deus vem e ilumina, clarifica tudo para nós. Mas é preciso, e João Batista hoje chama a nossa atenção sobre isso, é preciso conversão. Queremos ser melhores? Queremos viver melhor? Queremos tratar melhor as pessoas? Queremos, mas nós temos que colocar em processo de conversão, de mudança. Afastar daquilo que nos afasta de Deus. Isso aí, queridos irmãos e irmãs, perdoe-me a sinceridade e a franqueza, até mesmo de pessoas. Nós devemos rezar pela conversão do irmão, mas nós deveríamos rezar: Senhor, afaste-te de mim todos aqueles que me afastam de ti. Nós devemos querer trazer, arrancar, puxar, sustentar uma pessoa para que ela faça a experiência de Deus. Mas nós nunca deveríamos deixar que entrasse na nossa vida, que entrasse no nosso convívio, que entrasse na nossa família, aquele ou aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que puxar, nós não podemos ceder. Por isso que a conversão é necessária para todos. Queridos, eu sei que no meio de vocês, no nosso meio, nessa Assembleia, existem muitas pessoas santas, existem muitas pessoas que se esforçam, existem muitas pessoas que se dedicam em servir a Deus, em amar o irmão, e lutam por isso. Mas muitos de nós, a começar com quem nos fala, muitos de nós precisam de conversão, de mudança, de mudar. Não deixar com que uma vida mundana, costumes mundanos, propostas mundanas, ideologias mundanas entre na nossa vida, entre na nossa casa, tome conta da vida de seus filhos. Por isso que precisamos preparar bem para esse tempo, para que no dia que nós lembrarmos o nascimento daquele que veio para salvar, o príncipe da paz, que nós possamos verdadeiramente experimentar a misericórdia de Deus. Por isso precisamos de conversão. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, pode se dar o direito de salvo. Nós
Nós podemos querer a salvação, viver pela salvação, lutar pela salvação. Agora, para aqueles que se colocam acima do bem e do mal, acima das pessoas, para aquelas pessoas autossuficientes, orgulhosas, prepotentes, o mundo está cheio disso. Nós devemos ouvir o que João Batista diz: raça de pobres e venenosos. Muitos se acham salvos porque o seu nome está lá no livro do batismo. Eu fui batizado, eu fui crismado. Mas se não dá testemunho disso, não tem garantia nenhuma. Ninguém tem garantia. Nem o Papa Leão XIV, que deve ser, não conheço pessoalmente, deve ser um homem muito santo. Mas todos nós precisamos de conversão e mudar de vida. Dessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Nós somos os saduceus e os fariseus, chegaram lá. João Batista disse: dessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Então nós precisamos. E não olha para o outro. Quando a gente fala de mudança, de conversão, a gente sempre quer apontar o outro. A gente jamais olha para si e vê: eu preciso mudar, eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais atencioso, eu preciso ser mais cuidadoso, eu preciso dedicar-se mais à minha família, às pessoas que eu amo. Eu preciso mudar a minha índole. O vício, queridos irmãos e irmãs, os costumes tomam conta da gente. Se a gente não se atenta para isso, daqui a pouco nós somos mundanos que querem dar testemunho de Cristo. A radicalidade não é o fanatismo. Deus me livre de gente fanática, o povo de gente fanática. Mas o radicalismo, ele é necessário para ser de Deus. Radicalismo significa o quê? É Deus que conduz, é Deus que orienta, é Deus que é o sinal, é a luz. Eu quero, mas segundo a vontade de Deus. Não é isso que a gente reza? Seja feita a sua vontade. Agora na hora de fazer, a gente esquece tudo. Volto a dizer, tem muita gente boa. Talvez aqui, 99,9% de vocês querem a vida de santidade, a vida de Deus. Mas se tem alguma coisinha aqui, meu irmão e irmã, que está dificultando isso, tira da sua vida. Tira. Se tem alguma situação que não te deixa dormir direito, tira da sua vida. Eu não estou dizendo que você vai sair dessa igreja hoje e vai sair perdoando todo mundo. Isso exige um processo para mim. Eu não estou dizendo que você saiu de fora, nossa, você está diferente, não é isso. É deixar Deus conduzir. Aí a gente gosta de viver no Natal. Aí no dia 24, vamos festejar. Vamos colocar uma roupa, ficar bem bonita, em família, fazer festa, cantar, porque eu preparei para aquele momento. Não na correria. Tem gente que no dia 24, se o mercado está quase fechando, está chegando lá para fazer as compras do Natal. Não. Vamos preparar. Primeiro aqui dentro. E depois tudo aquilo que envolve o Natal. Precisamos fazer festa, precisamos comemorar, precisamos nos alegrar, porque Ele nasceu. Me desculpa, se tornou um chavão. Todo mundo fala, mas vamos repetir. Cuidemos para que no dia 24 a gente faz tudo muito perfeito, mas esquece por quê? Esquece o aniversário dele. É para Ele. E eu peço para vocês no dia 24, seja diante de uma ceia esplendorosa, seja diante de um jantar, seja diante de uma reunião de família, que vocês estão muito felizes, conversando, recebendo
vamos pedir ao Príncipe da Paz que Ele nasça nessa família, que Ele nasça na nossa vida, que Ele cuide de nós. Aí depois vamos, abre aspas, extravasar, fecha aspas, porque nós merecemos, né, gente? Ninguém é totalmente diferente, né? Precisamos comemorar, festejar, nos alegrar. Existem muitas pessoas que vão estar vivendo momentos difíceis, de luto, de saudade, mas nosso Senhor, Ele nasce. Amém? Amém. Vamos confessar a nossa. Creio em Deus.